Sejam bem-vindos a mais um iCast. Hoje a gente está com uma convidada especial. A gente vai conversar sobre RH, sobre pessoas, sobre cultura, sobre desenvolvimento. Nada melhor do que a gente ter uma pessoa que trabalha com isso há tanto tempo, é top senior no setor, diretora da Florarte de Gente, Cultura e Gestão. Então, Silvia Aguiar está aqui com a gente para a gente conversar sobre o RH. Você que está aí nos escutando, que tem grandes desafios em desenvolver pessoas, turnover aumentando, os desafios com essa nova geração na mesa e como a gente tem um time realmente engajado e comprometido no lugar certo e fazendo o que tem que fazer, você precisa escutar essa nossa conversa. Silvia Aguiar, seja muito bem-vinda, você é nossa amiga de longas datas, a gente já fez muitos projetos juntos. O que dizer sobre Silvia Aguiar? Eu queria que tu contasse sobre um pouquinho da tua trajetória, como é que você sentiu que tua missão era gestão de pessoas e como é que você atua nessa missão. Fala aí pra gente. Obrigada, Diogo. Obrigada, Aika, por esse convite. Né? Estou bem feliz de estar aqui conversando sobre uma coisa que eu gosto de fazer, que faz parte da minha vida, né? Porque vida e carreira, elas se misturam. Eu me descobri, né, querendo trabalhar na área de pessoas. Foi por acaso, tá? Então, assim, ingressei numa empresa de terceirização de serviços de mão de obra, lá em Aracaju. Né? Eu sou pernambucana, tá? Mas, assim, comecei lá em Aracaju. Bacana. E, a partir dali, eu vi que eu poderia ajudar, na verdade, as empresas a transformarem seus negócios e a vida das pessoas, porque esse é o meu propósito de carreira. Então, tem aí mais de 20 anos... Rapaz, né? Ela começou com 15 anos, gente. Fiquem tranquilos, tem mais de 20 anos, ela começou com 15. Mas esse ambiente de RH, você teve a oportunidade de estar dentro de um RH, onde você não era gestora, aí você se transformou em gerente, você subiu para a diretoria e hoje você tem um desafio de liderar um time no sentido de entregar valor para a empresa. Qual é a geração de valor que uma boa área de recursos humanos implantada, quando a gente implanta o recurso humano da maneira efetiva, direitinha, ela gera que valor para a organização? Ela gera lucro através do talento das pessoas. Né? Então, acho que isso é o mais importante. Né? Eu costumo dizer que gente é fator limitador de crescimento. Né? Se eu não tenho talentos, e talentos que são engajados, né? Na verdade, pessoas que querem transformar, né? E a partir disso a gente precisa trabalhar práticas de recursos humanos alinhadas com a cultura da empresa. Entendi. Ou seja, eu tenho que ver e praticar, senão isso se derrete ou se destrói no dia a dia. Né? Então, práticas de cultura, valores, políticas que são coerentes, né? O desenho de uma boa estratégia, dar caminho para as pessoas, porque talentos ficam nas empresas a partir de um movimento de propósito, e isso não é conversinha de RH. Não é. Principalmente a nova geração, né? E olha que eu sou da geração X, tá? Sem revelar a minha idade aqui. Todos nós. Mas, e que também me move, então eu preciso comunicar isso de uma maneira clara, né? Eu preciso trazer a liderança para trabalhar com a gente no desdobramento dessas metas, desse caminho, desse propósito, para que a gente possa ter pessoas que queiram realmente construir o futuro das organizações. A gente tem um novo contexto de sociedade sendo impactada por novos conteúdos de tecnologia, de redes sociais e tudo mais, uma nova geração, mas também uma antiga geração contaminada com tudo que está acontecendo e novas premissas de trabalho. Exato. A gente tem novas premissas, né? Então a nova geração que quer ser feliz durante, e isso é muito bacana porque a gente viveu ambientes organizacionais no começo da nossa carreira que era guerra papai. Vamos embora, vamos entregar tudo, 12, 14 horas por dia, dar virote de final de semana. E essa nova geração levanta a mão e diz, eu quero... Isso não é lindo, não. Né? Isso não é bonito. É uma nova geração que não romantiza isso. Ao mesmo tempo, empresas que precisam de engajamento, comprometimento e real interesse do colaborador em estar dentro da empresa e gerando valor. Isso é um baita desafio, porque antigamente era mais óbvio isso acontecer dentro do mundo organizacional. Porque eu me lembro quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro emprego, quando eu conheci minha chefe, eu tremia. Minha chefe, né? Hoje em dia, não necessariamente tem essa glamorização do chefe, da hierarquia. A gente tem que ter um sistema de pessoas e de cultura que realmente abrace todo mundo. Exato. E aí, grande questão beleza, eu estou falando de uma grande empresa que é a Florarte, que você é diretora, é uma empresa gigante, e temos outras gigantes empresas. Quando a gente vai para o mundo das médias empresas, estou falando do empresário que está escutando a gente aqui, e ele tem cerca de 120, 150, 200 funcionários. Mas até, eu costumo dizer que passou de 50 funcionários ficou complexo. Já ficou complexo. Mas para esse empresário que não tem condição
de ter uma Sílvia, né, o salário de uma Sílvia, né, como diretora. Ele ainda não tem essa condição, mas ele quer implementar os fundamentos estratégicos de um RH que engaja, que compromete, que desenvolve, que vincula-se à estratégia. O que é que você diria para esse empresário que diz, eu quero cuidar das minhas pessoas, mas eu não posso ter uma diretora, mas eu quero sim, né, ter os fundamentos aqui implementados? Quais são os passos? Primeiro, querer, né, e traduzir isso em atitude já é um ponto positivo. Né? Tem que querer de verdade, até porque esse empresário que daqui a pouco se torna CEO, se torna, né, porque são coisas diferentes. Eu saio da posição de dono para me tornar um CEO. Total. E para me tornar um CEO, eu vou precisar abrir mão de poder no sentido de autonomia, né, e deixar as pessoas trabalharem. Né, e para começar a estruturar essa área de recursos humanos, primeiro acho que tem que ter alguém que represente. Não precisa ser uma Sílvia ou uma diretoria, mas alguém que olhe e que venha da área para poder estruturar esses processos. Né? Eu já passei por empresas de diversos níveis, né? As duas últimas multinacionais, né? Agora uma empresa familiar em processo de profissionalização, mas que tem 500 funcionários. Outro tipo, né? E quando eu cheguei, não existia uma área, por exemplo, de desenvolvimento organizacional. Né? Mas existiam pessoas que queriam. Então, começar ali, contrata alguém, ou contrata uma assessoria, pelo menos, para que você possa entender primeiro o que é que vai acontecer a partir do movimento de ter um RH, né, ou de ter uma pessoa inicialmente, para que você possa ir construindo isso. Tá? Não existe outra receita, pelo menos eu não conheço, que seja ter alguém que realmente entenda e que esteja conectado com o futuro do trabalho, porque como você bem trouxe, gerações, outras dinâmicas. O futuro do trabalho, ele é digital, mas ele é humano. Total. Tá? Ou ele é humano, mas ele é digital, né? Porque existem muitas ferramentas hoje que vão facilitar o trabalho, inclusive dessa pessoa que está chegando, mas ela precisa estar antenada com isso também. Né? E ouvir as pessoas desde o início, né? Nessa implementação desse RH mais estratégico, porque é muito comum em empresas menores, pequenas, médias, a gente ter um DP. Né, o departamento pessoal, ou às vezes até terceirizado. Tá? Mas quando você começa a trazer as práticas de desenvolvimento organizacional, é diferente. Né? Começar do começo, começar a estruturar, por exemplo, quais são os valores dessa empresa, ou redefini-los, né? Começar a estruturar o planejamento, né? Inicialmente, para onde é que a gente vai no próximo ano, nos próximos 6 meses, se eu não tenho nada, de forma mais organizada. Trazer essa pessoa de RH ou essa assessoria de RH para conversar com os líderes, né? Porque mesmo em empresas de 50, de 100, de 200, a gente já tem uma estrutura organizacional. Exatamente. E tem um ponto que eu acho que é importantíssimo, que é revisar a estrutura da empresa. Né? A partir do momento que eu estou crescendo, eu preciso olhar para essas caixas, né? Preciso reposicionar muitas vezes as pessoas. Preciso também trazer essa liderança para entender esse contexto, né? E definir bem esses papéis e responsabilidades, senão a gente acaba gerando conflito. Então, assim, são alguns exemplos que eu enxergo que são relevantes para esse processo. E alguns exemplos que é um checklist imenso, né? Se eu transformar, se a gente transformar aqui essa fala de Sílvia em checklist, dá uma série de itens a serem observados, né? Não é simplesmente contratar uma pessoa de RH dizendo, olha, essa aqui vai ser o departamento pessoal, essa aqui vai ser o RH mais desenvolvimentista, mais estratégico, e deixar ela lá. A tua fala sobre estrutura organizacional é muito importante. Onde é que está esse RH? Né? Onde é que está essa área de pessoas e de cultura? Que posição ela está hierarquicamente e como ela entende como as partes se conectam? E como elas ajudam, né? Como essa área tem que ajudar todo mundo a entender como as partes se conectam em si. Né? Exatamente. Muitas vezes a empresa vai crescendo e ela vai dando um jeito de ir sobrevivendo. Né? Mas quando eu tenho 150 funcionários, 200, eu já tenho 50 aqui, 50 aqui, 60 aqui, 20 aqui, 10 ali, e muitas vezes eu tenho valores diferentes sendo vividos nessa estrutura mínima de 150 a 100 pessoas. Organizar tudo isso em valores únicos, em um processo único, é muito bacana. Aqui na AICA, a gente abriu a AICA RH, né, que tem é uma assessoria para ajudar essas empresas menores a fazer os subsistemas acontecerem. A gente olha para a jornada do colaborador. Essa jornada do colaborador começa ali na identidade organizacional, que você falou muito bem, tem que definir os valores, para onde a gente está indo, a missão e tudo mais. Mas dentro da identidade organizacional que identidade é essa e que estrutura organizacional é essa.
Que organograma é esse? Não é? Perfeito. Agora, depois, a gente vai para os subsistemas. Aí eu queria que tu falasse sobre o desafio de implantar esses subsistemas. Porque começa ali no recrutamento e seleção, e recrutamento e seleção tem a ver com atratividade, e você fala muito de atratividade, eu já ouvi você em várias reuniões de diretoria comigo, dizendo, gente, a gente tem que ser atrativo. Exato. Essa empresa tem que atrair os melhores talentos. Tem que querer estar. Tem que querer estar. O cara tem que estar na faculdade ali, ou se dando bem em alguma companhia, tem que dizer, eu quero estar ali. Me fala um pouquinho desse lugar da atratividade, quando você traz o talento, os melhores para dentro da empresa, e quanto isso gera lucro, né? Gera dinheiro, gera grana. Me fala um pouquinho sobre recrutamento, seleção e atratividade. Eu tenho algumas experiências, né, em empresas menores e em empresas de maior porte. Isso. Né? O recrutamento e seleção, e muitas vezes ele não é visto como uma área estratégica, e particularmente eu adoro a jornada do colaborador, o Employee Experience, né, que a gente tanto fala, mas nem todo mundo senta para fazer esse desenho. Nem todo mundo. E eu me lembro que eu já passei por uma experiência numa empresa gigante, onde isso transformou a área de recursos humanos. Por quê? Muitas vezes, numa empresa já mais estabelecida, as áreas até concorrem, né? DO com DP. E a partir do momento... sempre tem essas coisinhas, né? Principalmente quando a área de desenvolvimento começa a se destacar com programas, projetos. Verdade. E aí, isso foi um case legal, eu vou chegar lá onde você me trouxe, que a partir do momento que nós colocamos o colaborador no centro, isso se dissolveu ao longo do tempo, né? Porque, na ocasião, eu fiz todos os funcionários da área de recursos humanos olharem para essa jornada. Opa. Então, todo mundo tinha sua importância, né? Seja a área de departamento pessoal, seja a área de desenvolvimento organizacional, cargo salário, endomarketing, comunicação. E aí, nesse movimento de construção, né, a área de recrutamento e seleção ganhou uma relevância muito importante. Porque, primeiro, ela é o primeiro contato com a pessoa candidata. A pessoa que quer, intenciona estar com a gente. Trabalhar com a gente, que quer construir com a gente. Só que muitas vezes a gente esquece de trabalhar isso enquanto eu ainda sou candidato, né? Então, eu me lembro que a gente escreveu alguns tópicos relevantes, né, do que era essa experiência da pessoa candidata, mas também, quando ele entra no fluxo já como contratado, existem alguns pontos ali que são importantes. A chegada dessa pessoa, então mesmo numa pequena empresa, numa média empresa, cuidar da chegada é importantíssimo. Né? Tem empresas que têm kits, tem outras que não têm de integração, mas, no mínimo, desenhar alguns processos que acolham, né? Orientar o líder, vai almoçar com aquela pessoa no primeiro dia, orientar as pessoas da área, comunicar isso, está chegando, se for uma liderança nova ou uma liderança técnica, está chegando alguém. E a área de recrutamento e seleção, ela gera muito valor também, porque ela tem muitos inputs enquanto marca empregadora, né? Como eu me posiciono, como eu até divulgo essa vaga. Só que nada disso se sustenta se de fato aqueles valores não forem reais, se de fato o que eu vendi no processo seletivo for o que eu vou fazer. Né? Vira fake news, né? Exatamente. Então, eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, me venderam uma coisa no processo e quando eu cheguei aqui é outra coisa totalmente diferente. Então, ser mais transparente possível, né? Tanto quanto ao desafio da vaga, a liderança que você vai, né, o perfil daquela liderança. Exatamente. E também os objetivos da empresa. Né? Então, muito estruturar, bacana. Acho que a área de recrutamento e seleção, ou Talent Acquisition, né, tem algumas empresas que usam essa nomenclatura, ela funciona como um vetor estratégico, né, quando a gente fala de marca, quando a gente fala também do alinhamento de expectativas, que isso é um dos grandes pontos do engajamento. Isso é um dos grandes pontos também da lucratividade, porque se eu não chego bem, eu não vou conseguir construir o que me foi colocado e aquilo que eu criei também como expectativa, como sonho. Né? Então, chegar bem é importante. Eu me lembro muito bem de alguns... teve uma época que todo mundo contratava gente de grandes empresas para ocupar vagas em empresas um pouco menores. Não, pega um cara da Coca-Cola Company e coloca numa empresa grande regional, numa gigante regional. Tá tudo certo. Você está saindo de uma empresa global, uma empresa sem dono, que a gente chama, né? É uma empresa toda executivizada, toda cheia de modelo de gestão, cheia de estrutura. E tu vai para uma empresa grande regionalmente, mas é desestruturada.
E aí, muitas vezes, a gente contrata uma pessoa com um perfil incrível, o cara foi Coca-Cola, o cara foi Ambev, o cara foi isso, mas ele não tem a capacidade e as habilidades para lidar com um ambiente menor, menos estruturado, que precisa de todas aquelas coisas que ele tinha pronto. Ele já tem, você chega numa grande companhia, já tem a receitinha. Quando você chega numa empresa grande e regional, você tem que fazer a receita, você vai ter que criar. Esse sutil do processo da contratação, ele é coisa de um RH profissionalizado. Exato. Quando você não é um RH profissionalizado, você vai contratando, vê o currículo, olha assim, olha, é esse. Quando você tem um processo estruturado para entender qual é o perfil ideal para aquela vaga, você coloca essa premissa e você economiza dinheiro, você economiza tempo, né? E realmente respeita o mercado, dizendo, olha, o cargo tem que ter essas características. Eu acho que recrutamento e seleção tem muito sobre isso. Aí você falou de onboard, como o pessoal chega à vida real. E aí tem uma coisa que você é muito boa em fazer, que é o movimento de desenvolvimento organizacional e individual das pessoas, né? Você dá show onde você chega, você toca a empresa de um jeito que você consegue desenvolver o time. Sim. E aí, vamos lá, uma coisa é desenvolver o time numa empresa de mais de 2.000 pessoas que você era diretora, outra coisa numa empresa de mais de 500 pessoas que só cresce e tem um mercado muito bacana, que você está agora, mas como é que eu desenvolvo meu time sem tanta grana assim? Sem tanto dinheiro para desenvolver, eu não tenho dinheiro para contratar a AICA o tempo todo, eu não tenho dinheiro para contratar as grandes consultorias do mercado, mas eu tenho a intenção de desenvolver meu time. E aí, como é que eu desenvolvo meu time? Tem muito acesso de inteligência artificial, tem muitas plataformas. Dá dica para quem está aqui escutando a gente e quer dica prática para dizer, olha, tem jeito sem gastar tanta grana. Eu já estive em cadeiras com grandes orçamentos e sem orçamento. Caramba. E orçamentos médios, né? Ok. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas que estão na empresa, elas têm muito o que passar, né? O que desenvolver, tá? Tem acho que tem um pilar importante de recursos humanos entender bem essa estratégia, ou esses valores, essas culturas, e a área de recursos humanos encabeçar isso e ir lá ser a treinadora. Sim. Né? Então, esses profissionais de recursos humanos, alguns têm aptidão ou não para estar à frente, mas quase sempre a gente consegue, né, puxar alguns temas. Tá? Você realmente ser educadora do contexto. Ser educadora, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é rastrear quem são essas pessoas que têm um conteúdo técnico, por exemplo, que elas possam ser esses professores. Né? Dentro então da eu já organização. fiz bastante isso. Né? Demais, então, líderes que são desenvolvedores de pessoas e que têm ali um conhecimento atrelado ao que a gente precisa naquele momento e que eles podem ser grandes treinadores também, tá? Acho que uma terceira dica hoje, todo mundo tem acesso a muito conteúdo. Até demais. Né? Até demais. Esses dias eu recebi um link, porque a empresa que eu trabalho, a gente tem feito um movimento grande de construção de dados, então vários BIs. Então, dados eu acho que é uma dica para o RH também, de se capacitar, né, dentro desse contexto. E eu recebi um curso online, né, aí de um grande player da área de BI de 72 horas, de graça. É isso aí. Tá? Então, fazer uma curadoria também de conteúdos que estão na internet, né, que você pode linkar com podcasts, né, e começar a desenhar uma trilha ali. Mas isso tem que ter vontade de fazer, né, enquanto recursos humanos. Né? Reunir a liderança também, estar junto e desenhar isso com eles. Né? Cara, eu não tenho nada, não tenho orçamento, não tenho mais. O que é que eu posso construir aqui que vai surtir algum tipo de efeito para essas pessoas que estão precisando desse conhecimento? Como é que eu desdobro isso junto com o time que eu tenho? Tá? E claro, à medida que vai avançando, daqui a pouco tem um orçamento para contratar uma AICA da vida, né? Para fazer o trabalho junto com a gente, né, Diogo? Eu acho que tem uma coisa interessante na tua fala, que a gente tem aqui, agora a gente está com um produto que é design de aprendizagem, né? O desenho da aprendizagem da pessoa. E nada mais é do que no mundo com excesso de conteúdo, o mundo está cheio de possibilidades. Sim. Muitas vezes eu, como profissional, me perco. O que é bom? O que é um conteúdo bom? O que é que não é? Onde eu aprendo? Onde eu vou ver superficialidades que não fazem sentido? Perfeito. Onde é que tem fórmula pronta? Onde é que tem realmente um conceito que eu posso aplicar na prática? Então, essa curadoria
de possibilidades de graça que existe no mercado, ela pode ser adquirida. Então, a gente está com essa mentoria de curadoria para um líder, para chegar num líder e dizer, olha, cara, quais são as tuas potencialidades? Até isso aqui. Agora, onde é que tu tem que aprender? Tem que aprender isso, isso e isso. O que é que tu faz para criar uma cultura de aprender que esteja encaixada na tua vida? Tipo, qual é o podcast que tu tem que escutar baseado no teu gap? Tem esses 3 podcasts aqui que são bacanas e conversam sobre relacionamento, que é um desafio para você. Esse aqui conversa sobre negociação, que é um desafio para você. E tem um canal no YouTube bacana, tem um influenciador aqui que fala com consistência. Então, a gente faz uma curadoria e aí tem algumas plataformas que entregam curso de graça da Harvard, da FGV. Tem, bastante. Muita coisa bacana. Dizer, olha, usa isso aqui, vai no ChatGPT e conversa com o ChatGPT sobre este livro, sobre esse, e vai perguntando sobre vida real. Então, esse lugar de preparar as pessoas para aprenderem como cultura, eu acho que entra no lugar do excesso de treinamento, do excesso de educação, excesso de conteúdo. Então, educação, para mim, começa a ser uma coisa do dia a dia. Eu entro no avião, eu tenho um hábito eu estou com o meu livro, eu vou ler. Né? Sempre que eu estou dentro de um avião, eu estou lendo. Né? Você não vai me encontrar jogando joguinho, nem vendo nada. Eu estou lendo, porque é um hábito. Quando eu estou dentro do meu carro, geralmente eu estou escutando um podcast. Mas tem dia que a gente quer escutar um pagode do Tiaguinho, tá tudo certo. Uma Marília Mendonça. Uma Marília Mendonça para dar uma sofrência, vai dar tudo certo. Mas geralmente eu já tenho o meu podcast separado, que faz sentido para mim. Então esse lugar da cultura de aprendizagem é um lugar que o RH pode inferir e ser o curador das pessoas. Numa empresa menor, né, que tem ali, se uma empresa de 100 pessoas, tem 8 líderes, tem 7 líderes. Esses líderes, o RH que está assumindo essa empresa, pode dizer, vem cá, vou fazer a tua curadoria. Então, cada vez mais, esse lugar da cultura de aprendizagem é do profissional. E eu tenho alguns exemplos, Diogo, perfeito que você trouxe, né? Só que o RH tem que ter essa consciência, né? O profissional de recursos humanos... E nem sempre tem, né? Nem sempre tem. Então, ele tem que se colocar nesse lugar. E eu tenho um exemplo muito legal, que não me custou nada, no sentido de orçamento. Esses dias eu passei um podcast para os nossos líderes, e olha que são gerentes, né? Ali no nível gerencial. E era sobre o livro do Lencioni, Os 5 Desafios das Equipes, que é um livro que tem ali a pirâmide de confiança, né, como um pilar. E despretensiosamente marcamos um horário e falamos, comprei o livro, né? Comprei o livro. Isso. Marcamos um horário e vamos discutir o podcast, para quem quiser. Tá? Eu acho que a gente também tem que tirar um pouco dessa coisa da obrigatoriedade. Porque senão trata como criança. Porque cada um quer consumir hoje o que faz sentido para aquela pessoa e está tudo certo. Né? Bacana. E, para minha surpresa, os 13 gerentes da empresa pararam naquele horário, 1 hora, entre 9 e 10 horas da manhã, e todos compareceram, e nós falamos 1 hora sobre esses pontos. No final, sorteei o livro. E foi muito rico. É isso aí. Né? E gerou insights, e compartilharam experiências. Né? Eu conto isso sempre, porque é um exemplo muito legal. No final, e tem uma outra coisa, né, sobre lucro, sobre estratégia, sobre pessoas, que é dali você começa a criar vínculos, né? Vínculos emocionais, às vezes até de referência de um do outro, porque às vezes não se conhecem bem. Total. Né? Não sabem nem que experiências um no outro passaram. E ao final eles falaram assim, vamos fazer um happy hour nosso? Né? Fora daqui, olha que coisa legal. Né? Isso sim é construir uma cultura de engajamento, de colaboração, de pessoas, né? De humanização. Né? Eu quero saber mais do Diogo. Né? Poxa, vamos tomar uma cerveja, vamos comentar sobre outras coisas, vamos se conhecer. Então, isso não me gerou custo, tá? Isso me gerou uma atitude diferente de não ficar somente esperando. Hoje eu não tenho um programa de educação continuada, mas eu posso fazer pequenos movimentos dentro da organização que vão gerar, com certeza, no mínimo, uma conexão melhor com as pessoas. Eu adorei o que tu dissesse, quando tu dissesse, vai quem quer. Porque existe uma coisa no mundo do corporativo que é tratar adulto como criança. Todo mundo tem que ir. Isso é coisa do colégio, gente. Né? Ninguém pode sair da sala. Isso é coisa do colégio. A gente trata adulto como adulto. Gente, está aqui o podcast. Ouçam, aqui, nesse lugar, a gente vai discutir sobre isso. Então, esse lugar de tratar adulto como adulto é bacana. Agora, falando de RH, eu acho que tem
Tem uma coisa aqui que você que é profissional de RH tá escutando, você está vendo uma profissional sênior de RH. Mas essas profissionais sênior de RH têm muito a ensinar para você que está escutando e para a gente. E uma coisa que Silvia trouxe aqui e que é para você você tem que estar muito conectado com os melhores conteúdos, né, que está existindo, com as melhores metodologias de conteúdo. Então eu vejo muito RHs metodologicamente frágeis. Mesmo o RH que está começando ali, é impressionante como eu fui para o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Aí a gente deu uma palestra lá, teve painel lá, bacana. E como o time de RH ainda se impressiona com coisas que não deveriam se impressionar. Né? Metodologias que estão aí há muito tempo, práticas que estão aí há muito tempo, e o pessoal ainda batendo palma. Ah, caramba, aquilo dali foi incrível. Eu disse, gente, vê, incrível é outro lugar, né? Vocês têm que estudar mais, ler mais, tudo mais. Então, me fala um pouquinho, Silvia, a gente está finalizando a nossa conversa. Como ter esse conteúdo todo? Né? Você é uma pessoa muito focada, sempre foi muito focada, e eu gosto muito de você porque você tem dois lados, você tem Yang e Ying, né? Tu tem esse lado do autoconhecimento, né, de transformação, acreditando no humano, e tu é uma pessoa que entrega resultado, performance, e vamos lá, o pau tá comendo. Tu é a pessoa que medita e, ao mesmo tempo, acredita nas plataformas de inteligência artificial, né, e trabalha... Então, como é que é a trajetória, para quem está nos escutando, aí agora falando para o profissional de RH que está se formando, aquela pessoa que está ali, né? Eu sou analista, eu quero ser gerente um dia, né? O que é que ela tem que fazer? Eu tenho certeza que não é só uma pós-graduação, porque pode fazer até parte, mas é o quê? Né? O que é que trouxe Silvia, né, para estar aqui nesse lugar, e que é só o começo, porque você tem uma trajetória ainda gigante, então... O que é que trouxe? O que é que você diria para essas pessoas que estão nos escutando e dizer, olha, toma cuidado com isso, faz isso aqui, né? Quais são as ações que você sugere? Legal. Eu posso falar da minha própria experiência, né? Devo, na verdade. Um dos principais pontos foi, de fato, perceber oportunidades e me colocar ali como uma pessoa que podia fazer. Né? Mesmo sem ter tido a experiência. Né? Eu lembro que eu comecei na área de desenvolvimento organizacional puxando o programa de trainee do Estaleiro do Atlântico Sul com 50 engenheiros. Eu não era da área de desenvolvimento organizacional, mas eu já queria fazer uma transição, era da área de cargos e salários, eu fui da área de cargos e salários. Ousadia. E naquele momento, quando veio para mim, né, monta esse programa de desenvolvimento que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, e eu fui buscar isso, né, era um final de semana, na verdade era uma sexta-feira, eu tinha sábado e domingo, e na segunda eu entreguei os pilares que eu achava importante e eu fui estudar. Né? Então, acho que o primeiro ponto é essa coragem de querer. O segundo é buscar se munir de ferramentas de benchmark, de educação, de leitura. Né? A educação, ela transformou minha vida. Isso. Então, se você for hoje na minha casa, eu tenho pilhas e pilhas de livros. Verdade. Né? Você leu todos? A grande maioria. Alguns eu peguei para folhear um tema que eu queria, total, mas eu nunca deixei de me desenvolver. Né? Seja por parte da empresa que identificava que eu podia fazer, né? Mas isso muito da minha postura de querer, tá sempre curiosa, então a curiosidade, que é uma competência das próximas, na verdade já é hoje, né? Dos séculos, né? A curiosidade, ela sempre foi muito presente. Então, peraí, isso aqui puxa isso, deixa eu ir atrás, deixa eu ver como é que faz, como é que aquela empresa está fazendo, deixa eu fazer benchmark também, é outra dica, para que eu possa construir o meu cenário diante do que eu estou vendo, que é também a realidade daquela empresa. Acho que uma outra dica é não fazer por fazer, tá? Buscar referências, né, seja com mentores, né, eu tive vários mentores, né, então eu olhava muito assim, aquela pessoa, ela está me conduzindo para um movimento, eu tive mentores que traziam muito conteúdo para mim, ó, olha isso, né? Mas de novo, volto para mim, porque eu me posicionava assim. Então, fazer benchmark, estar conversando com as pessoas, né? Construir esse movimento mais coerente diante do que eu tenho, né? E nunca parar de ser curioso. Né? Agora mesmo estou me preparando para fazer uma formação em dados. Eu sou da área de recursos humanos. Né? Na verdade, eu não sou psicóloga, né? Eu sou administradora. E aí essa veia de negócio ela vem forte lá
lá de trás. Né? Tem até uma startup nascendo aí, que eu não sei nem se eu posso falar, entendeu? E aí é um outro desafio, né, pessoal. Isso. E eu tenho essa linha de construção através da educação muito forte, né? E hoje das pessoas com quem eu estou. Então, hoje eu escolho também os conteúdos que eu quero, né? Mas as pessoas têm me ensinado bastante. Então, eu olho para aquela pessoa e falo, eu quero ouvir aquela pessoa porque ela fala coisas que são coerentes. Mas eu também já fiz a minha base, né? Para chegar nisso, eu já fiz a minha base. Então, não tem outro caminho, não. É educação mesmo. É se conectar com pessoas que fazem a diferença. Eu aprendi desde pequenininho que isso eu levei para a vida, né? Foi meu pai que me disse, ele disse, quando eu fui começar a trabalhar, ele disse, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Seja atrevido. Vá se enfiando nas coisas. Exatamente. Vá fazendo. Não espere estar pronto para fazer. Você vai assumindo as responsabilidades, estando no lugar onde tem mentores para lhe ajudar. Se você está num lugar pequeno, o teu entorno é pequeno. Se tu está num lugar que nem é teu ainda, é grande, o teu entorno é grande. Então você vai aprender com as pessoas ali que estão ao teu redor. E aí outra coisa que eu aprendi muito cedo foi que a maioria das pessoas são boas. A grande maioria das pessoas são boas. Elas querem lhe ajudar. Elas vão lhe ajudar. Então eu fui ajudado muito o tempo todo. Né? Por quê? Eu me metia e eu estava ali à disposição e pedindo ajuda. Eu dizia, olha, eu posso participar disso aqui, eu posso fazer isso aqui, né? Eu estou fazendo isso aqui, eu posso fazer uma palestra aqui. Então, esse lugar do atrevido, da atrevida, eu acho que é uma marca de quem está indo na vida numa escadinha bacana, sabe? Então, essa ousadia, que às vezes dá medo, né? Dá um medinho por dentro. Caramba, eu vou oferecer isso para diretor e eu vejo seu comportamento em reunião de diretoria, tu não abre para um trem, né? Tome. Então, esse lugar de se posicionar é uma característica muito forte de quem vence. Né? Você e outras pessoas que eu admiro tanto se posicionam. Chega num lugar e tome com educação, né? Com cuidado, com comunicação assertiva, tudo bonitinho, mas se posiciona. Então, eu vejo muita gente, muito RH, e muita gente começa na carreira sem se posicionar, porque tem medo de tantas coisas, né? Eu acho que tem um ponto, de novo, da consciência do papel, tá? Isso. A partir do momento que eu sentei numa cadeira de liderança, eu comecei do começo. Eu fui encarregada. Tinha esse termo ainda tem, né, em algumas empresas. Exato. Tu tá entregando idade aí. Eu tô tentando, viu? Quando eu comecei na coordenação e depois gerência, diretoria, aí é que eu acho que eu entendi mesmo o meu papel estratégico. Isso. Eu comecei a ter essa consciência e perder alguns medos de falar, de se posicionar, de trazer os assuntos. Mas eu trazia os assuntos porque ou eu já vivenciei, ou eu me embasei em teorias, ferramentas, em pessoas que eu vi construindo, tá? Porque também trazer por trazer, falar por falar, não é isso. Não né? Você se enfraquece. É verdade. Né? Mas sim, ter embasamento, né? Eu já vivi, eu já vi, ou o concorrente está fazendo isso, né? Ou outros RHs fazem aquilo. Eu acho que isso é importante, tá? E uma coisa que fortalece recursos humanos, seja em pequenas e médias empresas, é ter propriedade também de números, né, de dados. Né? Nós estamos na era da IA e a IA não é nada sem dados. Né? Então, se apropriar de números do negócio, mas fazer esse cruzamento com o número de pessoas, né? Trazer produtividade, trazer custo de pessoas, né? Mas trazer também o lado que é de curva de turnover, do custo desse turnover, e aí são dados mais estratégicos. People Analytics na veia. Exato, que não é fácil, tá? As pequenas empresas não vão ter essas pessoas, né? Mas quem é que pode me ajudar? De repente, alguém ali na TI que sabe fazer um BI, que sabe traduzir isso para mim, para que eu olhe e fale assim, ó, esse mês nós tivemos um aumento relevante por conta disso, ou não. Bacana. Né? Ou esse programa trouxe esse número de aumento de curva de engajamento. Né? A NR1 está aí, né? Todo mundo vai ter que se adequar enquanto empresa. E eu falo muito isso porque, para ir fechando aqui sobre dados, porque assim, eu vejo só a aplicação do questionário, mas eu tenho vários pilares dentro da questão de saúde mental, que é a estratégia que dá lucro, né? Tem até um post meu no LinkedIn que tem assim, várias curtidas e foi muito legal. Muito bom. Como é que eu trago isso e traduzo isso no custo de um turnover?
se eu não cuidar. Né? E aí eu tenho que linkar vários pilares, seja de ergonomia, seja da medicina do trabalho, seja da própria pesquisa de clima, do próprio mapeamento de riscos psicossociais. Muito bom. Mas fechar essa lacuna, né, e saber o que está dizendo. Acho que tem que saber o que está dizendo. A gente está criando um produto para 2026 agora, a gente vai lançar em novembro, lá em São Paulo, que é um produto com uma empresa que presta serviço para a Microsoft, e a gente integrar NR1 e saúde mental dentro do Teams, dentro do Office 365. Legal. Então, as pessoas estão ali o tempo todo, em reunião online, mexendo ali no Teams o tempo todo. Por que não a gente trazer para dentro do Teams algumas coisas de saúde mental de maneira mais indutiva, microlearning? Vai ter coisa boa por aí, coisa viu? Boa. Vai ter coisa Parabéns. boa. Queria finalizar a nossa conversa aqui. A gente conversaria, eu acho que um dia todinho, né? Adorei. Mas a pergunta final da nossa conversa a gente costuma dizer aqui, Silvia, que RH dá lucro. Cuidar de pessoas dá lucro. Então, eu queria finalizar primeiro convidando você para não seguir, mas perseguir Silvia Aguiar nas redes sociais. Acho que ela tem um comportamento mais presente no LinkedIn, não é isso? LinkedIn, exato. O teu Instagram é mais para a vida pessoal. Exato. No LinkedIn está lá Silvia Aguiar, diretora da Florarte, e é diretora da BRH Pernambuco também, né? Sou conselheira. Conselheira da BRH Pernambuco. Então, uma das profissionais mais bem preparadas do Norte e Nordeste, né? Destaque no Brasil. Então, siga, escute, aprenda Silvia Aguiar, por favor. Mas última pergunta, né? Só para a gente finalizar essa conversa boa no iCast. Silvia Aguiar, o que é que você diria para um empresário, né, para dizer para ele, olha, cuidar de pessoas dá lucro, meu irmão. O que é que você diria para esse empresário? Eu diria que o futuro é digital, mas ele é muito mais humano, né? E cuidar das práticas de recursos humanos, ter políticas coerentes, né? Traduzir de fato o valor desse empreendedor, desse dono no início dessa jornada de forma realmente sincera e transparente. Né? Faz com que as pessoas queiram permanecer na organização. E um outro ponto também, escuta, né, esteja aberto às opiniões, né, de gerações de diversos momentos, né, porque todos têm o que contribuir. Né, e tirar um pouquinho essa capa de... eu sei que ele sabe tudo, né, porque ele que criou o negócio, mas as pessoas têm muita coisa para trazer. Né, e a partir do momento que você dá esse espaço para elas, elas vão com certeza querer ficar mais na tua empresa, né? Reconheça as pessoas, seja financeiramente, seja em público, né? Porque isso também alimenta, né, esse sentimento de pertencimento. Então, é isso que eu deixo como dica. É isso, gente. iCast mais um. Se você tem interesse de conversar sobre gente, sobre cultura, sobre gestão, continua seguindo a gente em todas as redes. A gente está no Instagram muito bem presente, no LinkedIn. A gente também está aqui no YouTube e curtam todo esse conhecimento que a gente vai trazendo para vocês, mas acima de tudo, chama a gente para conversar também sobre tudo isso sendo implantado na tua empresa. A gente vai ter muita felicidade de estar conversando de maneira ainda mais profunda sobre o que a gente pode fazer juntos. Você é empresário, profissional de RH, tamo junto. Um abraço, fiquem bem.